Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia! Vocês estão animados, gente? Tem certeza? Estou sentindo falta de alguns irmãos hoje no culto, alguns foram viajar, outros não sei o motivo, mas precisamos estar animados, amém? Amém! Domingo passado não tivemos culto, estávamos em São Paulo, fomos lá no casamento da nossa irmã Pamela e João, né? Olha que povo bonito! Todo mundo tomou banho, roupa nova. Por incrível que pareça, se você olhar do seu lado esquerdo ou direito, você vai encontrar algum desses aqui. Pode olhar aí, tá um pouco diferente, mas são eles, entendeu? Foi muito especial poder ver a Pamela casando, uma irmã que a gente ama muito, o João também, foi muito emocionante estar lá com eles. Comer também foi muito bom. Parece que quando é de graça a comida fica mais saborosa, né? Vocês acham? Mas foi bem especial estar lá com eles. Então, senti falta do nosso culto, confesso que estava lá, mas foi por um bom motivo. E só para quem não estava lá, dar um spoiler aqui, a Lívia pegou o buquê, tá? Agora é só esperar o varão chegar. Só esperar. E vai saber se o varão não está aqui, né? Vamos para a mensagem de hoje? Vamos fazer oração? Vocês gostam, né? Vamos fazer oração. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui juntos como família. Obrigado pela semana que tivemos. Eu não sei como foi a semana de cada um aqui, mas o Senhor sabe. Mas nós estamos aqui, Deus, independente do que houve, dos nossos pecados que são tantos, ainda assim o Senhor nos sustenta e nos dá a força de poder estarmos aqui para adorar o Senhor, de entoar louvores a Ti, e de nesse momento agora a gente poder ser ensinado pela Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor Espírito Santo possa abrir nossa mente, o nosso coração com a Tua Palavra, que possamos olhar os nossos corações profundamente e tomar uma decisão para a semana que vai entrar, Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós temos fé que a Bíblia ela muda, ela transforma e cremos nisso, Deus. Então, por favor, continue trabalhando em nossas vidas. Anule o Leandro em tudo que eu vou falar, usa a minha vida para que o Senhor continue falando com a tua igreja, com as pessoas que estão aqui, com os discípulos, enfim, Pai. Ora por aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo, o Senhor possa cuidar dos nossos irmãos e amigos, que eles possam estar bem e que eles possam estar conectados contigo também, Pai. Obrigado por Jesus, oramos muito grato em nome dele, amém. 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 Bom, vamos começar aqui. Eu creio que vocês vão concordar comigo nessa minha introdução. E também, se vocês não concordarem, paciência. Amém? Mas vocês vão concordar comigo que nós vivemos em um mundo mau. Vivemos em um mundo ruim. E um mundo bem caótico, para ser bem honesto. Vivemos em um mundo caótico. E com isso nós vemos pobreza, injustiça, e vemos isso acontecendo com várias pessoas, seja mulheres, seja homens, crianças, idosos. Nesse mundo caótico nós encontramos essas características aqui. Nós encontramos racismo, aborto, assassinato, maus tratos, corrupção. E eu queria perguntar para nós essa manhã: quais dessas coisas aqui que a gente vê nesse mundo que vivemos, quais dessas coisas te traz um sentimento ruim? Sabe aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de repulsa, de nojo? Por mais que nós somos cristãos e precisamos ter misericórdia, mas nós temos sentimentos e somos seres humanos, amém? Então eu queria ouvir de vocês, quais dessas coisas te causa sentimento ruim? Pedofilia. O que mais? Feminicídio. O que mais? Não ouvi, Léo. Racismo.
O que mais, gente? Estupro. Para mim, o que causa um sentimento ruim no meu coração é quando eu vejo o caso de pedofilia. Mas eu acho que é pelo fato de eu ter hoje 2 crianças, é Pietro e Estela. E para mim é difícil poder imaginar como que um homem ou uma mulher sente prazer em ter relação sexual com uma criança. Para mim é muito difícil. Você acha possível uma pessoa que pratica alguma dessas coisas que nós vimos? Você acha que é possível a pessoa mudar de vida? Se sim, qual o meio que faria essa pessoa mudar de vida? O que vocês acham? É um de cada vez, porque todo mundo falando assim, aí eu não consigo ouvir, entendeu? Sim. Arrependimento. Alguém pensa diferente do João? Ou alguém quer complementar o João? Alguém não concorda com o João? Vamos lá, gente. Vocês estão bem? Animados? Sim, mas só é Jesus na causa. Valeu, Vitão. Mais alguém, gente? Bom, acho que esse é o caminho, né? Tem uma passagem que eu gosto bastante, 2 Coríntios, que eu acho que explica muito claro por onde vem esse processo de transformação de pessoas que praticam. Fala assim, ó: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. É isso que o Vitão falou. É só Deus na vida de uma pessoa para transformar ela não só desses pecados que nós vimos, mas de inúmeras outras coisas que nós praticamos e temos em nosso coração. Mas muitas pessoas acham que para ser uma nova pessoa em Jesus, ser um amigo de Deus e para ser um cristão é viver baseado em regras. Muitas pessoas pensam sobre isso. A grande verdade é que Jesus não quer que sigamos regras. Amém? Amém. Não é isso. Jesus nos chama a termos um relacionamento com Ele. Mas muitos têm essa visão, alguns por falta de conhecimento, outros por críticas, mas pessoas ainda acham que ser cristão é você viver abaixo de regras. Faça isso ou faça aquilo. Ou não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. E como ninguém consegue consistentemente seguir essa lista, né, com sucesso, porque é impossível alguém viver sob esse jugo, essas pessoas elas ficam desencorajadas e muitas acabam abandonando Deus. Pessoas que vivem à base de regras para ser um cristão não suportam o jugo. E a primeira coisa que elas fazem é abandonar Deus. Então, é possível uma pessoa mudar de vida por completo, não por meio de regras, mas por meio da conexão de um relacionamento com Deus. Amém. Amém? Amém. E tem uma história na Bíblia que nós vamos ler hoje, que é semelhante a esse assunto que eu estou trazendo aqui para nós hoje. Era a história de um homem que vivia a sua vida e a prática da sua vida causava sentimentos ruins na sociedade da época. Semelhante ao que nós expressamos aqui anteriormente. Só que ao olharmos para a narrativa, vamos ver que para esse homem largar essa prática ruim de sua vida, Jesus não pede para ele seguir regras. Jesus pede apenas para ele seguir. Então, abra ou ligue sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Vamos ler uma história curta, mas que nós podemos aprender muitas coisas sobre o chamado de Mateus.
Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Amém. Amém? Vocês estão animados, gente? Me ajuda aí, pô. Tá mesmo? Posso ler então? Fala assim, ó. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Pronto, pode baixar mais. Então vamos entender aqui o contexto. Até esse momento do ministério de Jesus, os discípulos de Jesus basicamente eram pescadores. Eram pessoas respeitáveis na sociedade, por mais que eram simples, né? Pescadores eram pessoas simples, mas eram pessoas assim que estavam seguindo Jesus. Mas à medida que os seguidores de Jesus iam aumentando, pessoas diferentes começaram a ser chamadas para seguir Jesus. Não só pescadores e pessoas respeitáveis da sociedade. E aí acontece algo em comum. Pessoas que começaram a seguir Jesus eram pessoas nada respeitáveis, vamos dizer assim, na sociedade. Por exemplo, Jesus chamou adúlteros, Jesus chamou ladrões, caso de Zaqueu, João 8, a mulher que foi pega em adultério. E essa atitude de Jesus começou a deixar claro para os outros que Jesus estava disposto a aceitar até o pior tipo de pessoa como seu seguidor. E isso escandalizava no contexto. E o texto nos fala que Mateus era um cobrador de impostos, ele estava na coletoria de impostos. Então, quem eram os cobradores de impostos? Eles eram o pior tipo de pessoa na sociedade judaica da época. Simples assim. Sabe aqueles criminosos que, quando são presos, são linchados na prisão? Você já viu essa cena em televisão? Ou então são queimados vivos? Tão grande é a raiva que as pessoas têm, e elas não aguentam esperar a justiça e querem fazer com as próprias mãos. É esse cenário que a gente está vendo aqui. Os cobradores de impostos eram judeus cobrando impostos injustos de outros judeus, e eles entregavam para os romanos, quer dizer, o inimigo dos judeus. Quer dizer, ele tirava do seu povo e dava para o seu inimigo. Basicamente era isso. Então, já que os cobradores de impostos eles eram odiados já, então eles não tinham escrúpulos de ganhar um extra por fora. Então eles tinham lucro tanto dos judeus, porque eles roubavam dos judeus, mas também eles roubavam dos romanos, porque estava dentro daquele pacote. Então, alguns pontos interessantes. Os cobradores de impostos, obviamente, eles não podiam frequentar a sinagoga. Eles eram judeus, mas eles não podiam ir na sinagoga onde o povo religioso adoravam a Deus. Por quê? Porque as pessoas não deixavam eles entrar por esse cenário. A segunda coisa, eles não podiam servir de testemunhas do judiciário, porque a cultura popular automaticamente classificava os cobradores de impostos como mentirosos, e eles eram mentirosos mesmo. Eles mentiam, porque eles inventavam todo tipo de impostos para coletar o que quisessem. Se eles dessem para Roma o que era de Roma, o que vinha depois era lucro. Então eles mentiam mesmo. Esses caras em geral eram os crápulas.
mesmo. E eles sabiam da visão que a sociedade tinha deles. Mas, ainda assim, Mateus foi chamado por Jesus para se tornar um discípulo dele. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez você chegou aqui com o sentimento de ser a pior pessoa do mundo, de ser o pior marido, a pior esposa do mundo. Talvez você chegou aqui com o sentimento de que você é o pior filho ou a pior filha do mundo, o pior profissional, o pior estudante do mundo, ou até mesmo com o sentimento de ser o pior cristão do mundo. Eu não sei. Mas assim como Mateus, Jesus continua te chamando para ser um discípulo dele também. Isso é muito encorajador. Jesus é misericordioso. Se Mateus conseguiu seguir Jesus, você também pode seguir Jesus. Eu posso seguir Jesus também. Jesus vai e quer nos aceitar independentemente de quem nós somos ou de como que as pessoas nos olham. O que importa é o olhar de Jesus para mim e para você. E Ele está te chamando para ser um discípulo dele. Então aqui estava o pior homem da cidade, sentado em sua coletoria. Então chega Jesus, um rabi, possivelmente com um perfil de mestre, e eu fico imaginando os discípulos de Jesus. Talvez os discípulos de Jesus esperavam que Jesus se aproximasse de Mateus e falasse: Mateus, que coisa feia, Mateus. Se arrependa, Mateus. Para de roubar o povo, Mateus. Mas não foi isso que Jesus fez. Eu fico imaginando Pedro. Jesus, vem aqui. Jesus, esse cara é cobrador de impostos, Jesus. E eu fico imaginando Jesus falando: eu sei, Pedro. Eu sei o que ele faz. Mas é ele que eu vou chamar para ser meu discípulo. No versículo 9 do texto, disse-lhe Jesus: siga-me. Mateus, siga-me. As escrituras não mencionam. Mas será que não houve um cochicho ali na multidão? Será que não houve um espanto ou até mesmo frustração? Ou até quem sabe ódio? Ele está chamando Mateus para seguir ele. Não pode, Jesus. Ele é um cobrador de impostos. Porque o que a sociedade mais faz é julgar. O texto não menciona, mas eu duvido se não teve esses boatos quando Jesus chamou Mateus. E sabe algo interessante aqui, amigos e irmãos? Que nesse momento, pelo menos, Jesus não pede nada de Mateus. Nada. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Não. Simplesmente siga-me. Siga-me. Jesus só chama Mateus para segui-lo, para iniciar um relacionamento com ele. Um exemplo. Mateus, venha. Siga-me, Mateus. Deixa eu ser seu rabi. Vem, Mateus. Deixa eu ser seu mestre. Deixa eu te mostrar, Mateus, o que é viver. Como ter uma vida de verdade, Mateus. Mateus, siga-me e aprenda de mim. E aí você vai aprender, Mateus, ter uma vida completa. Foi apenas isso que Jesus falou para Mateus. Não foi para seguir regras. E a gente lê que Mateus simplesmente levantou-se e o seguiu. Simples assim. E a gente não sabe, talvez Mateus estivesse esperando a vida inteira por um momento como esse. Talvez ele
já estivesse se sentindo culpado por levar a vida que ele levava, sendo julgado pelas pessoas, por trair seu próprio povo, mas talvez Mateus não sabia recomeçar a sua vida. Talvez achava que nunca seria aceito pelo seu povo novamente. Eu não sei. Talvez Mateus só ficava sonhando e contemplando ter uma nova vida. Não sabemos. O que nós sabemos é que o momento chegou. E todo mundo que estava lá viu Jesus chamando Mateus. E talvez as pessoas ficaram perplexas. Ele está chamando o coletor de impostos. Nesse mesmo trecho em Lucas dá uma informação muito importante, que Lucas fala que Mateus levantou e deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe? E esse é o sinal de uma verdadeira conversão para Jesus. É uma conversão genuína. É quando a pessoa deixa todas essas coisas ruins de sua vida para trás e ela não fica lutando para deixar nada na sua velha vida no presente. Quando a pessoa olha para trás e ela não luta mais com as coisas que fez mal para ela. Essa é uma verdadeira conversão. E viver como discípulo de Jesus é uma mudança de vida mesmo. Você que está aqui estudando a Bíblia, saiba disso. Ser discípulo de Jesus é uma mudança radical de vida. A forma que você lida com as suas finanças não pode ser mais a mesma que você lidava antes de ser discípulo. O seu tempo, você não pode gastar mais o seu tempo hoje como você gastava o seu tempo anteriormente. As suas prioridades não podem ser mais as mesmas. Uma pessoa convertida quer aprender do zero com Jesus, assim como Mateus fez. Vocês conseguem imaginar, após o chamado de Jesus para Mateus voltando para a sua coletoria uma vez por semana? Ou ele voltando uma vez por mês só para pegar mais uns trocados ali? Vocês conseguem imaginar isso? Parece que Mateus perdeu a sua carreira, mas ele ganhou um destino. Perdeu uma segurança, mas ele ganhou um sonho. Perdeu coisas materiais, mas ganhou um futuro espiritual seguindo Jesus. Amém. Siga-me, foi isso que Jesus disse para Mateus. E é o que ele continua dizendo para mim e para você hoje. Siga-me. Jesus não nos convida para seguir uma lista de regras, mas para termos um relacionamento com Ele. E esse é o chamado para você que hoje não se vê como um cristão, por algum motivo. E tudo bem. Nós não queremos julgar você. Você é muito bem-vindo aqui. E você que se considera um cristão, em vez de você se perguntar se você está fazendo isso ou aquilo, se você está lendo sua Bíblia todos os dias, se você está orando todos os dias, se você está convidando pessoas na rua para estudar a Bíblia, ou se você está se perguntando como estão os seus tempos de discipulado, ou se você está frequente aqui nos cultos, ou dando a sua oferta, você deveria se perguntar: eu estou seguindo Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos estar nos fazendo. Eu sou um discípulo de Jesus? Porque fazer essas coisas que eu mencionei não é seguir regras. Ou não deveria ser uma regra para nós. Essas coisas são características de um discípulo de Jesus. Ter alegria em fazer essas coisas por amor a Jesus. Ter amor em fazer essas coisas porque amamos Jesus.
e não por regras. Podemos estar fazendo essas mesmas coisas com o coração errado. São simplesmente fazer coisas. Não é adoração, não é louvor e muito menos demonstração de amor para com Jesus. Você que se considera um cristão, olhando para a sua vida hoje, Jesus te contaria como parte do grupo dele? Está Jesus e os 12. Jesus vê você. Será que ele falaria: "Oh, vem aqui, se junte a nós porque você é um discípulo meu"? No versículo 10 fala: estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Quando Mateus larga a sua vida antiga, Jesus faz um convite para ele. Mateus, vamos fazer um jantar. Possivelmente Mateus perguntou: onde vai ser, Jesus? Ele falou: lá na sua casa. Você vai bancar tudo para nós. Você tem muito dinheiro, na verdade, né? Faz um... Mas quem Mateus conhecia? Publicanos e pecadores. Era um ciclo de amizade dele. As pessoas julgavam Mateus. Mateus não tinha mais amizade com mais ninguém. Os amigos dele eram publicanos e pecadores. Só que ao fazer isso, Jesus se coloca numa posição de risco como rabi judeu. Porque agora Jesus estaria debaixo do mesmo teto, no mesmo ambiente de pecadores e publicanos. Segundo a tradição judaica, um rabi não podia fazer isso, porque eram pessoas impuras. Não podia não ter contato com pessoas pecadoras. E vamos ver um pouco mais para frente que tinha uma turminha que seguia Jesus, né? Os fariseus, né? Eles ficavam atentos com Jesus para criticar Jesus. Vamos ver um pouco mais para frente. E chega os nossos amigos, a turminha que perseguia Jesus. Eles falam: vendo isso, Jesus com os publicanos e pecadores na casa de Mateus, eles falam, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus estava dentro da casa com Mateus e seus amigos. Possivelmente os fariseus estavam do lado de fora, porque eles não iam se misturar com pecadores. Eles não iam se misturar com pessoas impuras. Só que aí eles mandam perguntar para os discípulos de Jesus o porquê que Jesus estava fazendo aquilo. Porque para eles era um absurdo. E olha o próximo versículo, versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse: olha, tudo que nós falamos, Jesus ouve, tá? Jesus não estava perto deles não, viu? Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí isso começa a ficar meio estranho, né? A narrativa, né? Porque vamos se colocar dentro desse contexto. Jesus está dentro da casa com Mateus e com os amigos de Mateus. Os fariseus estavam possivelmente do lado de fora da casa. Talvez essa frase que Jesus falou aqui sobre estar doente, enfim, mas ele teve que gritar para os fariseus ouvirem lá de fora. Olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E isso deve ter chamado a atenção de todo mundo que estava dentro da casa. Peraí. Então eu sou doente? Então nós que estamos aqui dentro da casa, nós somos doentes? Os saudáveis estão lá fora? Porque Jesus falou isso abertamente para todos. Parece meio grosseiro Jesus falar isso, não é verdade? Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Amém. Parece grosseiro de Jesus falar isso, né? Que as pessoas que estavam ali eram pessoas doentes. Mas isso não parece ter ofendido Mateus e nem os seus amigos. Sabe por quê?
Porque Mateus provavelmente sabia que ele estava doente. E se eu e você formos honestos com nós mesmos, ou se os nossos cônjuges estiverem sendo honestos conosco, nossos filhos, nossos pais, amigos, sabe o que eles estariam pensando? Que nós também somos doentes. E você sabe disso a seu respeito, que você é doente, que existe algo de errado com você. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Você sabe que você não consegue ser consistente nem com a sua própria definição de moralidade. Você não consegue seguir as regras nem que você quer que seu filho siga. Você come coisas que não deveria comer, você faz coisas que sabe que não deveria fazer. Você deixa de lado coisas que você sabe ser importantes. Você fala para si mesmo, eu nunca mais vou fazer isso. Mas sabe do que? Você faz de novo. Se a gente for honesto com nós mesmos, nós sabemos que estamos doentes. Você tem vícios, possivelmente. Você é materialista. Você já tem várias coisas em sua vida, mas você vive cobiçando por mais, por mais, por mais. Se mata de trabalhar para querer mais dinheiro, que você quer mais status. Você fica com raiva dos seus filhos quando não deveria ficar. Às vezes no trânsito alguém te fecha, aí você xinga. Mas você não é cristão? Bom, né? Você fala mal das pessoas por trás delas. Se as pessoas ouvissem os seus pensamentos e lessem as suas emoções, elas veriam coisas assustadoras. Você não consegue viver de acordo nem com o que você mesmo acredita ser certo. Você não consegue manter nem as suas próprias regras, quanto mais as regras de Deus. Falei algum motivo aqui? Não. Você é um pecador e tropeça de muitas maneiras. E você não precisa de mim para falar essas coisas. Você sabe. E deve ter muito mais coisa ainda que você falaria de si mesmo. Sabe, mas Jesus tem tanta compaixão, Ele tem tanto amor, que Jesus, ao falar isso, que as pessoas ali estavam doentes, isso nem ofende as pessoas que estavam lá. As pessoas não se sentiram ofendidas. Sabe, se você não está anotando esse tempo, essa aula, enfim, sabe uma coisa que você deveria anotar no seu caderno ou no seu celular, agora, para você sair daqui com essa mensagem gravada na sua cabeça, que você é doente, que você não funciona sozinho e que você precisa de ajuda. Você deveria escrever isso no seu celular e lembrar disso todo dia, porque é assim que nós somos. E eu quero falar de mim. Há momentos que eu não quero vir à igreja, e eu moro aqui. Eu sou o líder principal da igreja, mas às vezes eu não tenho vontade de estar aqui. E não é por vocês, é o meu coração. Eu tenho muita dificuldade com impaciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente. E falo coisas que não deveria falar para minha esposa às vezes, os meus filhos. E por isso me faz não ser o marido e o pai que eu deveria ser. Às vezes eu não faço coisas que eu mando outras pessoas fazer. Não mando, peço para outras pessoas fazer. Eu quero fazê-las, porque eu sei que é o melhor. Mas às vezes eu não faço.
Eu sou orgulhoso em muitas áreas da minha vida. E às vezes eu acho que sou melhor do que outras pessoas. Eu sou preguiçoso às vezes. Na minha leitura da Bíblia diária, eu leio, mas às vezes eu não quero me esforçar para ter um bom tempo de oração. Eu sou uma bagunça. Você é uma bagunça. Nós estamos no mesmo barco. Só as pessoas que são uma bagunça, só as pessoas que reconhecem que são doentes, são candidatas a entrar no reino de Deus. Amém. Muito bom ler. Eu quero fazer uma ilustração sobre isso. As doenças que mais matam no mundo é a diabetes, o câncer e o AVC. São responsáveis por 74% de todas as mortes do mundo. É um índice muito alto. Mas eu quero focar na doença do câncer. Mais de 10 milhões de pessoas morrem todos os anos por câncer. 10 milhões de pessoas. Como nós temos uma medicina avançada, a porcentagem de pessoas curadas do câncer está entre 60 e 68 dos tipos de câncer. Outros tipos já têm 100% de cura. Mas o que os médicos falam para essas pessoas alcançarem a cura do câncer? Algo que é muito importante é ter o diagnóstico antes. Quanto antes você descobrir, é melhor. A outra coisa importante é o paciente aceitar a doença e enfrentá-la de frente. E fazer o processo necessário. O tratamento, a terapia, todas as outras coisas. Só que muitos acabam não aceitando a doença e isso acaba atrapalhando o processo de cura do câncer. Mas sabe qual é a maior doença do mundo? Não é o câncer, não é a diabetes e não é o AVC, é o pecado. A doença que tem matado mais pessoas no mundo chama-se pecado. E quando falamos da doença do pecado, é a mesma coisa. O quanto antes você reconhecer que é pecador, que você é falho, que você não vive sem Deus, que você precisa de ajuda, que você é uma bagunça, o quanto você reconhecer o mais rápido, é melhor para você. Amém. Você vai se cansar menos. Você vai sofrer menos. Muitos têm morrido com seus pecados porque não conseguem reconhecer que são doentes. Não reconhecem que precisa de Jesus. Muitos têm morrido espiritualmente e fisicamente. Você que é solteiro, não deixe o orgulho de cegar. Por achar que você hoje tem toda a vida, você está novo, vou curtir a vida. Você precisa de Jesus. Você que é casado, você precisa de Jesus para aprender a amar sua esposa. Esposa, respeitar o seu marido. Você que tem filhos, você precisa de Jesus para você ensinar os seus filhos a andar pelo caminho de Deus. Nós precisamos de Jesus. Foi para isso que ele veio. O orgulho e a arrogância têm deixado muitos não serem curados do pecado em sua vida. Muitos têm deixado de seguir Jesus como Mateus por não acharem que precisam
de Jesus. Outros acham que não precisam da igreja. E muitos têm se perdido pelo mundo. Sabe? E passar por Jesus todos os dias, Ele como nosso médico e nós como doentes que somos, podemos passar por Jesus todos os dias da nossa vida, passar pelo médico dos médicos. Só que isso não é seguir regras. Não é regras. Não é fazer e não fazer, mas sim ter um relacionamento com Jesus. Por que Ele pede para você não fazer tal coisa e para você fazer tal coisa? Porque Ele te ama, Ele morreu por você. Eu olho para o Pietro e para a Estela. Se eu chego para o Pietro e falo, Pietro, não põe o dedo na tomada, ele não vai entender. Mas quando eu sinto com ele, explico, filho, se você colocar o dedo, vai fazer dodói em você. Ele, com 4 anos, ele entende que o não é pelo bem dele. Às vezes nós não entendemos isso com 30, 40, 50 anos. Quando a gente lê a Bíblia, e eu quero concluir esse nosso tempo, amém? Amém. Jesus fala no versículo 13, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Uma maneira clara de Jesus dizer isso para nós é, eu não vim chamar aqueles que acham que são justos. Não vim chamar aqueles que acham que conseguem viver sem Deus, que confiam nas suas próprias forças, inteligência, mas vim chamar aqueles que sabem que são pecadores, que todo dia peca, que todo dia falha. Ninguém é justo, nenhum de nós. Até que você se dê conta de que é um pecador e que você precisa ter a necessidade suprema de Deus, você sempre estará longe de onde Jesus estiver. Não adianta. Você pode frequentar culto, você pode fazer o que você quiser. Se você não reconhecer que necessita, que você é doente, que você quer Deus para te ajudar, não vai funcionar. Jesus sempre estará ao lado dos que sabem que são doentes. E a melhor forma que temos de tocar o coração de Jesus é reconhecermos que somos doentes. Você pode estar pensando, Leandro, mas por que precisamos falar e reconhecer isso para Deus? Deus sabe de todas as coisas. É verdade, Deus sabe das coisas que você faz, que eu faço, dos nossos pensamentos, do que nós falamos. Ele sabe de tudo mesmo. Mas quando nós expressamos a Deus quem somos realmente, Deus trabalha a humildade em nosso coração. Mateus, ao sair da coletoria e ao dar os passos de seguir Jesus, Mateus deu esse passo de humildade. Ele sabia que precisava mudar de vida, sair daquela situação que se encontrava. E a melhor forma de alguém mudar de vida e ir para Deus é ser um seguidor de Jesus. Amém. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E se tornar um discípulo de Jesus, seguir Jesus, viver como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus. Eu quero deixar 2 perguntas para nós aqui, meditarmos na semana, como sempre eu faço. Você se vê como uma pessoa doente como Mateus? Ou você se vê como os fariseus que se viam como saudáveis espiritualmente, moralmente? Como que você se vê hoje? Você precisa de Deus? Você precisa da Bíblia? Você precisa uns dos outros? Ou você consegue viver sua vida por si só? Como que você se vê hoje? A segunda, sua vida cristã tem sido baseada em seguir um bando de regras? É assim que você se sente como discípulo hoje? Ou sua vida cristã é baseada no relacionamento com Jesus? É baseada na confiança de Jesus? É baseada no amor de Jesus por você? Como que você vê sua vida cristã hoje?
Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos fazer refletir quem somos, amém. Somos, sim, Deus, doentes. Somos uma bagunça completa por dentro e por fora, Deus, e nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em nosso coração ao longo da semana. Que nós possamos tomar decisões profundas no nosso coração para ir para o Senhor cada vez mais. De estar diante do Senhor e fazermos o que Mateus fez, que foi simplesmente seguir o Senhor. Abrir mão, Deus, das coisas ruins da nossa vida, porque nós sabemos que seguir o Senhor é a melhor coisa. Deus, a gente sabe disso às vezes, mas é difícil ter forças para dar o passo que Mateus deu. Deus, nos ajuda. Tenha misericórdia, Deus. Nos ajuda a estar perto do Senhor, Jesus, porque como nós vimos, o mundo é caótico, o mundo é mau, Deus. E a única saída que nós temos é estar perante o Senhor, Jesus. E a gente não consegue. Tenha misericórdia de nós, Deus, e que possamos reconhecer isso a cada dia, que nós somos maus. E nos ajude, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu plano perfeito de enviar Jesus e nos dar a condição de estarmos próximos do Senhor, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus.